Chegamos com mais um episódio do nosso Entretecast. Comigo, Brígida está, prazer pra vocês. E ele, André Moura, a nossa enciclopédia de tudo, né, meu amor? Você quer saber de novela, quer saber de filme, de tudo, o André sabe. Mas olha, deixa eu falar pra vocês. Toda semana estamos aqui com um episódio novo, com entrevistados que vocês adoram e que vocês pedem também muito, né? Segue nosso Instagram, @entretemeio. Lá você vai ter também os nossos cortes polêmicos. E também você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Entretemeio. E lá também você vai ter os cortes. Ativa o sininho pra você poder saber quem vai ser a entrevista de hoje. André Moura! Olá, Brígida, você já falou tudo. E é o seguinte, a nossa entrevistada, muita gente pediu. Muito. Desde o começo da temporada, Rogério, te dedico, porque você foi o que mais pediu no direct. Leva a Dani Jales. E aqui estamos com ela, Dani Jales! Daniela? o nome? Daniele. Olha só, Brígida, na bio dela das redes sociais tem, ela é aquariana. Você é aquariana também, não? Gente, aquariana é bicho fogo, viu? Produtora cultural, Chique. jornalista, DJ, MBA em marketing e produção cultural. Oi, Ítalo John, te dedico, MBA, tu não tem. Tuiteira nas horas vagas. Ela já foi mais tuiteira, hoje não tá mais tão presente, tá? E essa última característica identificou com a gente, mestre cervejeira. Adorei! Amei! Aqui com a gente ela, que é uma das figuras mais lendárias da cena alternate. Ela fez história na cena LGBTQIA+. Vamos já fazer assim um rebobina da história dela, da trajetória dela. Dani Jales aqui conosco no Entretecast. Oi, gente, bom dia. Ai, eu tô assim, tô me achando agora. Tinha que ter, Jales. Muita chamada. Gostei. Gente, é uma honra estar aqui com vocês, são meus amigos pessoais, eu estou muito feliz. É uma conversa que a gente já tava tendo, tô te chamando e tal, isso que eu falei assim, ai, será? E essa ela não é muito da entrevista, não, né? Isso é importante. E ela não é muito da entrevista, não. Eu nunca vi, assim, muitas entrevistas Eu suas. fui achar uns dela pra dar uma peça da coisa de 2021, 22. Podcast, eu acho que eu fui nos 2, 3 no máximo. Já dei entrevista para a Cintia lá, já dei muita entrevista aqui na Meio. Às vezes de eventos, né, que acontecem, às vezes precisa de alguém para falar. As coisas da Micarina, então, só dava eu das entrevistas para falar da Micarina. E para começar, Dani, como é que é a tua história com o Rio de Janeiro? Você morou lá um tempão, né? Aliás, você é formada em jornalismo lá, né? Me formei, me especializei lá. Toda a minha vida começa lá. Eu tenho poucos... É engraçado, porque eu fui embora daqui com 18 anos e eu tenho poucos flashes, assim, de como era a minha vida aqui antes de lá. Porque a minha memória recente, ela começa no Rio, né? Que eu fui para estudar jornalismo na PUC. Eu fiz jornalismo, fiz a minha especialização lá, fiz o meu MBA lá. E lá foi onde eu comecei a ter contato com eventos, né? Com eventos, quando eu fui para a Globo também, a gente estava numa área que era do entretenimento da Globo, né? Então a gente trabalhava com as novelas, era assim, tipo Pica-Pau Amarelo. Mas você chegou na Globo como estagiária ou já... Trainee, já era formada. Ah, você já foi assim formada. que me formei. Que é um estagiário... É o estágio depois um estágio avançado. Uma etapa avançada do estagiário. Exatamente. Como foi que você... Aí você falando da Globo, né? Mas você mandou currículo? Como foi, assim, pra chegar lá? Porque, assim, já no começo da faculdade a gente começa a envio de currículos. Tinha as agências, lá era Moody's, aí tinha o Cato, tinha várias agências. E eles tinham uma agência que fazia esse recrutamento, né? Então, eu já estava me formando, eu já estava formada, então eu já nem estava pensando mais nisso quando eu estava estudando para concurso. Inclusive, eu cheguei a passar no... Chique. Não assumiu, querida. Ela fez a... Ela é concursada mesmo. Ela fez a parte dela como cidadã. Ela passou, mas não assumiu. Eu passei, né? Era voltada a banco, né? Era o Banco do Brasil. Banco do Brasil. E aí, nesse período que eu estava esperando a convocação, eu fui chamada para a Globo. Eu falei, olha, isso é Deus me testando, hein? Testando. Eu falei assim, porque todo jornalista, assim, você tá no Rio, é o sonho da Globo. O sonho é para a Globo, né? E aí eu falei, gente, agora os meus sonhos são testados agora, né? Como é que vai ser isso? Aí eu fui, enquanto esperava, eu trabalhei mais ou menos 1 ano lá. E aí depois eu voltei para... Enquanto eu ainda estava esperando, eu vi. Foi quando eu comecei a trabalhar com eventos aqui. Aí quando a Devassa estourou, aí eu fui chamada
Aí ficou naquela, meu Deus, como é que vai ser? E tudo mais. Eu cheguei aí, entregar a documentação e tudo mais, mas eu falei assim, cara, eu já passei uma vez, então eu já fiz essa prova social, né? De que sou capaz, eu vou viver essa história aqui no Piauí por enquanto, porque eu sou muito assim, tipo, eu gosto de viver a história. Se eu precisar, depois não der certo, eu vou estudar de novo, vou fazer outra coisa. Nunca tive. Passado todo esse tempo, bateu arrependimento depois de tudo que você viveu ou não? Jamais. Você passou quanto tempo na Globo? Eu passei 1 ano na Globo. Você fez alguma amizade com algum famoso, algum apresentador? Amizade mesmo não, porque Networking. a gente era mais assim, a gente tinha contato, eles saberam o nome da gente, porque a gente estava ali todo mundo junto, a gente almoçava. Os no atores mesmo lá bandejão. almoçam no mesmo lugar que os outros Sim, funcionários? sim. Eu sempre tive essa Eles curiosidade. existe um bandejão geral e tem uma pracinha de alimentação mais Não chique. tem uma área VIP só pra eles, não, né? Não tem, não tem. Lá todo mundo é igual. Todo mundo é gente como a Todo gente. mundo é igual. Tanto que todo mundo que vai ser contratado, a gente assina um termo de confidencialidade. Que não Ah, pode que não vazar. pode vazar nada. Não Porque eu lembro de uma história, a Dani falando essa história, eu lembro que o Hugo Gloss, ele foi demitido da Globo por causa disso. Você sabe dessa história? Não. Sim. Foi demitido por conta que ele estava lá na praça de bandejão, alimentação. Ele era redator do Caldeirão do Hulk. Passada. Ele ouviu uma conversa da Lília Cabral com uma filha e ele tuitou. Foi. E a Lília Cabral pediu a cabeça dele. Porque ele era protegido do Luciano Huck, É. né? Diziam, né? Que o Luciano Huck é que segurava ele. mas aí Ele coisou depois todo o dessa- tempo real da conversa da Lília Cabral com a filha. Uma conversa, uma Gente. briga com a filha e ele tuitou tudo. Você chegou a almoçar perto de alguém, assim? Comer perto de alguém? De todo Quem foi que mundo. você se tremeu quando viu a primeira vez lá? Aí, Xuxa? o Tony Ramos, a Xuxa. André. Não, a Xuxa Costa. Nos primeiros dias a gente fica muito assim, meu Deus, ai, todo mundo, a Globo, as novelas. Mas aí depois você meio que acostuma. Você já viu a Vanessa Camargo lá? Não, a Vanessa Camargo. Não. A minha história com a Vanessa são de outros carnavais. Ah, vai já contar, Brigitte, não chora. Agora, Dani, você falou aí, né, da produção de eventos, né, como é que você entrou no universo da produção cultural voltada para o público LGBTQIA+, aqui em Teresina? Como foi, assim, que despertou? Você trouxe de lá esses projetos, né, que você já falar da Devassa. Sim. Como é que você surgiu nesse meio? A minha história já começa que eu sei que foi quando eu fui me desviando desde da faculdade, né? Na faculdade eu já fui, minha primeira pós-graduação já foi para jornalismo cultural, né? E aí, da jornalismo cultural para o setor de eventos, já foi acontecendo naturalmente. E lá a gente chegou a produzir uma festa chamada Plock Aids, que era uma festa de anos 80 e tal. E aí tinha Rosana, Gretchen, Silvinho Blau Blau. Tipo, era bem interessante. Os nomes dos anos 80. Esses nomes dessa galera dos anos 80, acontecia no Circo Voador, uma festa gigante. E aí ela era meio que uma cópia de uma festa, acho que era Trash Aids de São Paulo. E aí era uma coisa que eu já gostava muito, que eu achava extremamente interessante ter esses shows de pessoas que já tinham passado, né? Que tinham umas músicas mais interessantes, que tinham umas coisas que não era o usual, né? E aí quando eu voltei pra cá, eu acho que juntou um pouco as coisas do eu ser uma pessoa já inserida, né, naquele ambiente cultural e pelo fato de eu ser gay. Acho que foi uma coisa que se uniu à outra. E aí, quando eu cheguei aqui, a gente não tinha muito isso, né? A gente tinha poucas boates acontecendo na cidade e as pessoas eles não percebiam até aquele momento, os empresários, que você precisa contar minimamente com 30% do seu público LGBT. E que são pessoas que, geralmente, são pessoas que não têm filhos, são pessoas que o dinheiro delas é delas. Então, são pessoas que elas têm para gastar com elas. E são pessoas que gostam de gastar, gostam de curtir, gostam de festa. Então, isso não estava no radar das empresas. Então, tudo era muito assim, era muito centro, era muito gueto, era muito... qualquer coisinha aqui tá bom. E eu achei que não, eu achei que era importante. Era tipo assim, era se contentar com migalhas e tava tudo certo. Exatamente. Tipo assim, não desmerecendo a história que teve, mas Lógico. assim, alugou um galpão, botou uma festa, botou e ponto, é uma festa e é o que tem. Exatamente. E aí era uma coisa que eu acho que tem um nicho, que eu acho que deveria acontecer, que deveria ter, mas era uma coisa que estava muito, muito voltado para a caricatura, para o estereótipo, só para
Era só eram os concursos de drag e não deixavam entrar as novas, né? Eram só aquelas pessoas mais mais que 30 já eram do mais. circuito, que já eram do circuito, né? Porque, por exemplo, com a chegada do Reserva, né, do Júnior, que o movimento recomeçou, né, gente? Pessoas mais novas entraram, então não Rejuvenesceu o público. Rejuvenesceu. Então não tinha muito esse espaço, era só show de Drag, stripper, gogo boy e stripper. e show de stripper, e era só isso. E música eletrônica, só música eletrônica. Especificamente tribal, né? Era só tribal. E aí, O famoso bate-cabelo. o bate-cabelo, adoro. E aí não tinha. Eu acho que é um movimento importante, mas eu achava que precisava ter outras coisas também, né? Então foi esse momento da criação da minha festa, que era para ser uma coisa pequena, né? Assim, as festas maiores que tinham aqui do circuito, assim, de galerinha, era festa para 400 pessoas na época. A minha primeira festa, junto com o Didi Pierotti, a gente fez a primeira Devassa, já foi 700 pessoas de público. Então já foi um E estouro você absurdo. falou essa história do público, de rejuvenescer público. A Devassa deu uma rejuvenescida no público da noite? Com certeza, com certeza. Muita gente fala sobre isso. Ah, minha primeira festa gay foi a Devassa. Eu conheci meu grande amor na Devassa. Não sei o que. Eu ia escondido dos meus pais para. Muita gente se descobriu ali, né? Porque era uma festa que a gente não tinha muito essa patrulha de Ministério Público, né? As pessoas. Era meio terra de ninguém mesmo. Todo mundo, a gente não tinha muita preocupação com horário, não tinha muita isso de horário, a gente ia até de manhã, a gente não tinha. A gente tinha uma preocupação com a segurança das pessoas, né? Revista, inibição de drogas e tudo mais, ter esse cuidado com as pessoas, mas as nuances de hoje em dia que eu acho que inviabiliza muita coisa, de repente, né? Porque são muitas taxas hoje que paga, então acabou ficando muito difícil para as festas menores acontecerem. E hoje você sente, assim, que a produção cultural LGBTQIA+, em Teresina, ela está sendo ou não valorizada? Não tá. Eu acho que hoje a gente tem... eu acho que de casa mesmo, só a Lights. E hoje o centro, estão voltando os olhares pro centro. Tem o Casa Barro e agora o seu Javas, que é o... A Casa Barro é um lugar mais alternativo, que eu acho que sempre teve um espaço alternativo, sempre teve, mas não no nível da Casa Barro. Para mim é sensacional a forma com que eles fazem, inclusive, o que eu acho que era para ter sido feito quando eu comecei, né? Tipo, hoje você vê uma Lili Araújo na Casa Barro, o Álvaro Neto gravando DVD na Casa Barro, mas você tem movimentos totalmente diferentes, mais autorais também. Então, tudo acontece ali, tipo uma né? mistura, né? Que leva uma mistura além... que eu Isso acho aí, saudável, isso aí, e essa realidade hoje, é uma realidade sua, né? Sim. Porque você começou a levar bandas pras festas, foi você. Sim, é porque eu acreditava, porque aqui já não tem mais espaço para isso, mas eu acreditava nos multiespaços, né? A gente tinha minimamente 2 pistas de dança, A das pop, a das gente, pop e a era das indie. das pop, D-A-Z pop, Era era escrito das pop. Das pop E das indie. e das indie. Era escrito das pop com Z. Amava. Era uma pista que consistia numa pista mais comercial, né? E uma pista mais alternativa, que era uma coisa mais hooligans. Mas tudo no mesmo evento. No mesmo evento. mesmo Você evento. poderia transitar entre os espaços, né? Tinha praça de alimentação, era um acontecimento. Tinha tudo, né? Eu fugia muito do estereótipo, né? Da coisa do dark room. Não tinha. Aquelas coisas que era meio da anterior, você meio foi tirando, né? Esses elementos. Isso, porque eu acho que era uma coisa que tinha que ter, mas já existia. Eu achava que precisava de coisas diferentes, né? De ter opção. Nunca foi uma coisa do tipo, ai, não gosto disso, não gosto de drag, não gosto, porque as pessoas pensavam muito sobre isso, que eu não gostava de drag, ou que eu não gostava de stripper, que eu não gostava do centro, que eu não gostava das pessoas. E eu nunca via por esse lado. Eu via que tinha espaço para todo mundo, e eu acho que só tinha que haver opções. Você sente que teve meio que uma rejeição a esse teu pensamento? Antipatizaram com isso ou não?
Não, a festa ela não era antipatizada. A antipática era só eu mesma. Ei, Dani, assim, nessa época aí que estamos falando de 2009, 2010, época dos áureos tempos da Devassa, você foi grandona. Grandona? Você foi o grandona mesmo, você foi uma das maiores promoters. Falar que foi, porque hoje você não tá mais tão atuante nesse segmento, mas A você Devassa foi grandona. é a grande obra da minha vida. A Devassa foi um dos grandes acontecimentos da noite, porque eu vivi essa época e sei. Eu comecei a andar da época do Pride, não vou entregar a minha idade, mas assim, eu peguei todas essas etapas e sei o quanto a Devassa foi importante para a cena LGBTQIA+. A questão das celebridades, de trazer o auge dos BBBs, né? Você trouxe todos os BBBs da época, Morango, Serginho Orgaz, O Serginho Tammy veio também. Gretchen veio pra Devassa, pra gente saber, Banda War, Valesca Popozuda, Irmã foi todo. Zuleide, Irmã Valesca Zuleide. Popozuda. E o que você falou interessante também, que eu também lembro muito como hoje, foi esse resgate do pop farofa. Porque até então era só o bate-cabelo, o batidão. Isso, era E só o você batidão. veio com a Britney, veio com a Lady Gaga, mesmo a Trouxe farofa. as- E essa pegada Ativas. trash que você falou da época. isso, inclusive, Gente, eu era tal muito hora. Tal hora, A Brigitte, Sererê. era um ragatanga, era Maria lá de Bairro. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. amo esse Tem planeta Planeta Xuxa, tinha Planeta, Planeta Xuxa. Xuxa, Ah, você entender. cantaram nossas festas? Eu amava. Se tinha uma pessoa que amou aquilo ali, foi eu. Que, enfim, você sabe que é a minha vibe. E você mudou a forma de se fazer festas em Teresina. Sim. Agora que eu quero saber, se tivesse que rolar um comeback da Dani Jales nesse meio, o que é que seria? Pra eu fazer a volta da Devassa, Sim. ela quase aconteceu. Ela quase aconteceu na época da Mon. Meu amigo Tony Kelly, a gente chegou a conversar. Por quê? Porque a Mon tinha ou festas no Bosque ou festas na boate. Falei, Tony, eu quero os dois. Eu quero o Bosque. Você estava envolvida com aquela Anitta quando ela foi lá? Não. Ele era só amigo. Eu falei, ó, eu quero o Bosque, que era onde eu ia fazer os shows mesmo, e eu quero a boate, que seria das Índias, das Pop seria o Bosque. Então já tava tudo certo e tal, aí de repente... Detalhe, box da as índias bosque. Exatamente, as Índias ia ficar no... Aí o que acontece? Simplesmente, acho que foi o Açaí, o dono do Açaí pediu o terreno. E aí a Moon fechou. Mas você não do dia descarta pra um noite. retorno? Uma Não edição descarto, especial. Mas eu precisaria de um espaço que ele não existe. Eu preciso de 2 espaços. Eu já desisti da ideia da piscina, porque no começo a gente Tinha era piscina. uma casa com piscina. Eu caí na 3 piscina uma vez. 3 espaços. era maravilhoso. Né, André? Caí. Teve algum artista ou uma performance que te emocionou, assim, que você lembre? De forma especial? Ai, eu gostei muito do show da Valesca, da Tati Quebra-Barraco, também foi muito O da massa. Valesca, eu lembro. Eu gostei muito de conhecer a história pela pessoa, né? Que foi a Bruna Surfistinha. Ela veio ela ela veio trouxe também. a Dani Jales trouxe muita gente na época, que era hype. A Vanessa Camargo foi você que trouxe? Na época, eu lembro que você estava Eu estava envolvida. envolvida numa festa, mas eu não me lembro muito bem como é que Era a foi. Vanessa. A gente tinha um camarote lá, não foi? Bafon? De qual? Vanessa Camargo do Vila Rio. Sim, que mas tava era a festa do Bafão, né? Era, mas a Dani Jales estava na época. Não Produzia? estava. Eu lembro de tava, você. Aí depois foi uma festa da Vanessa lá na Nordics. O Nordics. camarote, inclusive, não deu ninguém, mas tudo bem, né? A festa como um todo não deu ninguém. Até que não deu? essa festinha. Só que o A coisa camarote... também era muito grande. Eu fiquei sozinha praticamente lá arrasando. Eu disse, não, vou ficar aqui não, vou lá pra frente do palco, ver a Vanessa de perto. Agora, Dani, qual foi a festa que mais te deu dinheiro, que encheu tua conta bancária e qual foi o maior prejuízo? Eita! Esses são os cortes. A festa que me deu mais dinheiro foi a festa de 1 ano, que eu trouxe pela primeira vez em Teresina uma DJ da The Week, que foi a DJ Ana Flor, que era assim... Ah, não foi a Morango? Não. Eu jurava que tinha sido a Morango. Não, foi a Devassa de 1 ano. A Devassa da Morango também eu ganhei bastante dinheiro. Mas, André, é isso que as pessoas não entendem até hoje, que é um discurso que eu tenho. Para você ganhar dinheiro, você precisa gastar dinheiro. As pessoas Do seu bolso? ficam do meu bolso. Não, Porque não tinha patrocinador? Eu tinha patrocínio uma cervejaria, mas eram coisas A gente pequenas. não tinha né? investimento de nada, não tinha patrocínio, né? A gente, e muita coisa podia pagar depois, ou durante a festa, na semana da festa, aí tinha os antecipados e tal. Então, isso ia bancando as coisas, né? Mas, assim, as pessoas não queriam alugar um espaço legal.
As pessoas, tipo, eu brigava muito com a pessoa que eu contratava para fazer os caixas. Ele falou assim: olha, eu faço festa para 2.000 pessoas e basta 2 caixas que dá conta desse fluxo de pessoas. Eu falei assim: não, eu quero 5. Quero 5 caixas. Ah, mas você vai gastar dinheiro, você vai perder dinheiro e tal. Eu falei assim: não, eu quero 5 caixas funcionando. Mas aqui é no máximo 1.000 pessoas e tal, não interessa, eu quero pelo menos 4 caixas funcionando e porque alguma coisa der problema. Então, assim, as pessoas não pegavam fila. Eu chegava ao ponto de ter 2 horas de festa e já ter vendido metade do bar. De cerveja, já tá tudo vendido. Eram preços também acessíveis, né? Você Isso nunca foi de aumentar e colocar preços exorbitantes, Não, assustadores. eram preços justos, eram preços Zona Leste. E eu não tinha essa cultura da cortesia também, né? Então, por isso eu fui bem odiada também por causa disso. E aí, a gente tinha a questão dos 20 primeiros não pagam. Então, formava aquela fila, 7 horas da noite já tinha gente lá na fila, e era uma comoção. Então, era uma coisa que funcionava, porque o público, na verdade, ele se renovava ao longo da noite. Porque tinha galera mais adolescente, estava se descobrindo, que chegava ali cedo, a gente abria 9, 10 horas. E aí, 1 hora da manhã, chegavam os adultos. Chegava a galera que era mais velha, que era mais do eletrônico, da atração principal. E aí, que era essa galera que ficava até de manhã. Então, o público ele se renovava ao longo da festa. Então, eu acabava ganhando muito dinheiro porque eu gastei muito dinheiro com festa. Eu tinha muita gente trabalhando, eu tinha muita gente na portaria, eu tinha muita segurança, eu tinha Muitos caixas. muitos caixas. Então, porque eu hoje em dia é o que eu vejo. Se eu vou para uma festa que eu chego, ou para um bar que é recém-inaugurado, que eu não consigo comprar cerveja, eu não volto. E qual seria a atração dos seus sonhos? Qual é a atração dos seus sonhos para um possível comeback? Ai, são 2. Eu quero a Glória Groove e a Pablo. Pablo é o seu sonho de consumo. Acho que é a Glória, mas assim, se for para escolher Mas qual daria mais pagante, tu acha? Pablo? Ai, não sei, acho que A Glória. Glória? Eu acho Mas o formato dela não é um formato de boate, né? É um formato mais de show hoje, né? É. Agora- Ela tá largando a drag, tá? Ou não? Eu vi alguma coisa no que Twitter. não vi nada a respeito, mas eu gosto muito do trabalho das duas, mas eu acho a Glória mais artista. Hoje você seguiu outros caminhos, né, Dani? Hoje você agora tá no staff da Calor Produções, né? Qual é a Quero tua mandar função lá na abraço pra todo Calor? mundo. Eu sou coordenadora do marketing de lá, da Calor Produções, mas também a gente trabalha juntos com o Grupo Ativa como um todo, né? Porque a gente faz esses eventos gratuitos, eventos governamentais, a gente faz as feiras, então a gente está sempre pensando no macro dos eventos, de fazer a coisa acontecer. Você recebeu, tipo, até uma crítica por abandonar, né, a Eu cena gay. lembro. Até no Twitter. Eu acho que se né? não tiver entrado nos Trend Talks foi por perto, porque eu lembro que tinha manchete. Eu acho que é porque Dani Jales, a cara dela, tua cara a sempre Dani foi a cara dos Jales, eventos, como né? era que tinha, depois de muito Pink Money, Dani Jales tinha- está partindo eu não vai agora entendo- trabalhar para as gays, vai eu não ser entendo a cachorro, ideia como é a cadelinha das hétero, né, que chamavam na Mas época. que é isso? Mas O que foi que aconteceu? Eu não entendo a questão do Pink Money, porque assim, eu sou gay, É gente. gay, então não tem que Vamos Pink Money, conversar né? do fato que era uma festa pra mim, pros meus amigos e Não existe pra galera. Mas tu Então, lembra assim, dessas polêmicas todas, né? Lembro. Mas é porque as pessoas acham, assim, que a gente tem que fazer o voto de pobreza, você não pode trabalhar. Assim, a Devassa pra mim era o meu trabalho. E eu era muito bem remunerada por isso, porque era uma coisa que eu fazia muito bem, ponto. Então eu não ficava tipo, você é muito boa. Eu não dizia, imagina, que isso. Não! A gente tem que ter orgulho da nossa própria biografia, né? Eu falava, não, a gente tem muito essa coisa da falsa humildade, né? Imagina, que é isso. Não, pô, eu ralava pra caramba. Eu fazia um negócio muito bem feito e ganhei muito dinheiro com isso. E as pessoas não gostavam. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro, ele só tinha trava elétrica, era trava e Só ar-condicionado. porque tinha trave e ar-condicionado. Eita! Trava e ar-condicionado. Nossa! Nossa, tá rica. Meu Deus, pegaram um prego, riscaram Meu o carro. Deus! E era um negócio assim absurdo, porque as pessoas achavam que a festa me enricou. Né? Aquela coisa. Primeiro que eu nunca fui rica, mas eu sempre tive uma vida boa, gente. Eu falei assim, se a Devassa acabar, eu vou fazer outra coisa, porque as festas, elas pagavam muito os meus luxos. Então não era uma coisa de, não. Aí eu falei, não vou dar dinheiro pra essa sapatão, não vou pra essa festa. Tudo bem, meu amor. Tipo, eu não vou morrer de fome se isso aqui acabar. Porque eu acho que o bom profissional ele não fica desempregado. Isso pra mim é uma coisa certa. Quem é bom não fica muito tempo sem emprego. E aí, se você for dedicado, se você for atrás de outras conexões também, né? Você durante o seu trabalho, você tem que saber
fazer uma conexão e tudo mais. Então, Network. O network é importante. Agora, Dani, antes de você responder essa pergunta da Brígida, da mudança de mercado, a tua última festa foi aquela que teve aquela fatalidade no Jockey ou não? Não. Eu cheguei a fazer uma foi a minha sozinha, acho que foi a devassa de 5 ou foi 6 anos, foi com a Mara Pavanelli. Foi, inclusive, no dia do meu aniversário lá no Atlantic. Fiz uma festa grande lá e depois eu fiz umas edições um pouco menores, já dentro da Nordics. Aquele episódio te chocou, né? Foi uma coisa assim. Sim, Eu lembro bastante. que o rapaz estava na formatura, né? Era e subiu, não lembro como detalhes. Porque, na verdade, a gente Eram alugou dois- a parte de cima e e embaixo era era uma uma formatura. Né? E aí, depois que encerrou, que já tinha encerrado a festa, e a gente já estava só desligando as coisas, mas ainda ficou uns clientes lá, né? Que a gente não saía enxotando, só desliga a música, e aí a gente vai bater caixa e tudo mais. E aí, nesse momento, ele subiu para ver uns amigos, né? E aí, o segurança deixou passar, enfim, não lembro exatamente como é que foi. E aí, só que ele estava muito bêbado. E aí, cara, eu achei que ele tava naquele parapeito que que você encostou ali e você cai. Não, ele tava numa que tinha umas plantinhas. É, isso. Ele ficou em pé, em cima lá das plantinhas. Aí, tô bêbado, tô querendo vomitar e tal, não sei o quê. Aí ele pegou e sentou pro lado de fora, bêbado, com as mãos. E aí ele pegou e virou pra vomitar, e aí ele acabou caindo. Ai, gente, cadê os amigos dessa pessoa? Nessas horas, né? Porque um amigo meu, eu não ia deixar ele ficar encostado E ainda do jeito que tava, né? Muito embriagado. Naquela época tu bateu boca com muita gente, não foi? No Twitter. Pois é, porque teve aí as muita pessoas disse-me queriam, na época, queriam te associar à festa, né? E Pois você, aliás, você se defendeu, né? Porque não, Na verdade, a pessoa, eu o rapaz me não estava defendi. na festa. Ele não estava na Ele festa. já chegou no final, já não tinha mais som rodando. O que me aborreceu também foi um jornalista que postou, que não é daqui, tá? Eu sei quem foi. Ele postou que entrou em contato com a família e a festa não deu a menor assistência para a família. Eu falei, mas ninguém falou comigo, eu não estou sabendo o que é que está acontecendo. Eu não sabia quem era ele, eu não sabia o que estava acontecendo, enfim. Foi aberto o inquérito, a gente foi. Pois foi lá. Como é que foi? Teve inquérito? Teve um desenrolar da história? Teve, mas não acabou sendo colocado como fatalidade mesmo. Mas Que é o que foi, né? Que foi, tinha testemunha também lá, né? Sim, Que é o que foi uma fatalidade. Aí voltando como é que era a pergunta? A mudança de mercado. Do mercado, né? Dos eventos culturais para um evento como a Calor Produções, que vamos dizer assim, que é eventos mais diferentes, né? Porque na verdade aí eu comecei a trabalhar junto com o Newton Filho, que era o Reserve, o Bardix e a Nordix, né? Eu era a pessoa dele, dos eventos, tanto que muita gente até hoje pensa que a Nordix era minha, não. Eu achava, uma época que você era dona também. Não, é porque eu tomava muito à frente de tudo, porque era um conhecimento que eu tinha, tanto, ele era muito do administrativo, né, mas eu sabia como é que funcionava toda a produção de um evento, de todo o caminho, né, para fazer um evento acontecer. Então, só que aí veio a pandemia, né, e aí começou aquela coisa toda as discussões de Twitter, né? Finalmente, essa desgraçada, não sei o que lá das quantas. Eu falei, gente, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque quando vocês desejam o fechamento de um local, vocês estão prejudicando o diarista, a tia da limpeza. Uma equipe. São as cooperativas de latinha que precisavam daquele material, enfim. E é a corda mais fraca. Tipo, eu falava, aí eu fui lá brigar. Eu falei assim, eu sou muito boa no que eu faço. Então, assim, eu não vou ficar desempregada, não vou ficar desamparada. Eu tenho uma vida independente daqui. E aí aquela discussão toda começou a me fazer tão mal aquilo, que eu fiquei assim, gente, como é que a pessoa pode ser tão pequena a ponto de... Tão infeliz. De desejar, assim. Eu falei assim, gata, isso não... Se me ver passando fome ou coisa do tipo, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque eu já tenho uma estrutura que é independente da noite, né? E aí, enfim, aí aquilo foi mexendo comigo, e nisso por conta do network, eu já era muito próximo de outras casas que acabaram conseguindo se sustentar, que foi a Apollo, que foi a Sputnik, né? Que conseguiram se sustentar nesse período, e aí eu trabalhei também com o Matheus lá no Bendito. Então, e aí foi uma experiência muito interessante, porque
Era um público que eu não tinha tanta proximidade, mas eu sabia fazer, porque eu sei fazer festa. E não tinha aquela coisa, aquela relação até promíscua das pessoas pedindo, querendo, enchendo o saco, falando seu nome, falando bobagem, sabe? E aí, para mim, isso foi muito importante. Poder me reinventar, né? Em um outro espaço, me reinventar numa outra cena. E foi muito mais fácil trabalhar para hétero, gente. Muito mais fácil. Eu já ia até te perguntar sobre isso, que qual é o público mais exigente, sério, do LGBT ou do HT? As o gays. HT? As gays é mais gays. exigente? É mais exigente. Eu As também gays. pensei. É um povo muito cheio de direitos e poucos deveres. Eita. Eu acho, assim. É muito. Ai, que aí. Inclusive, outra coisa que acontece muito, Eu a acho- maioria dos problemas que eu presenciei nos eventos que eu trabalho são gays que causam. E eu acho também que o E essas público, gays que né? casam ganham as que mais pedem cortesia, né? Ah, sim. Não, agora parou. A Parou, questão né? da cortesia é bem menor do que antes. Porque antes me ligavam, às vezes eu tava num feriado de folga e tudo mais, e alguém me liga 3 horas da manhã pra saber se eu tô em casa dormindo, pra querendo saber se o boate tá aberta. Isso já não acontece mais. E Dani, as pessoas também, será se quando você foi para o staff da Calor Produções, pensavam, eita, a Dani já está lá, então vai voltar o evento LGBT, a Você já Calor vai pensou em trazer. apresentar um projeto lá pra... Já, então. Ou tem coisa em andamento aí? Vem aí uma coisa muito Eita, forte, vem mas aí uma calma. coisa muito forte, queremos primeira mão. Agora, Dani, antes de ir para nossas plaquinhas, o que é que falta na noite, na tua opinião, o que é que falta na noite de Teresina, assim, de uma forma geral? LGBT, HT, tudo. O que é que De falta forma geral, hoje? né, amigo? Ai, é muito difícil. Porque você de dizer, passou pelos dois exatamente mercados. o que falta, porque assim, o que acontece hoje? Um exemplo, os artistas. Os cachês estão astronômicos. É assim, uma coisa que Absurdo, não né? existe, que não existe mais. Não vou citar o nome da banda, mas, por exemplo, em 2019 eu contratei uma banda entre 20 e 25 mil reais. Essa banda hoje é 250 mil reais. Nossa, eles pegaram o vício dessas cachês de prefeitura e... Puf, Exatamente, foi um vício de cachês de prefeitura que eu acho que é uma bolha E que ela querem vai manter. estourar em algum momento, porque não tem é dinheiro fato. para isso. Isso é fato. Então é impossível. Como é que você vai pegar uma casa pequena e trazer uma banda um pouco maior com esses esse valor. cachês, né? Impossível. E a galera não quer pagar porque vai ter que ir pro ingresso, né? Pelo valor do ingresso, pra poder pagar, Isso eu né? tô falando de uma banda que eu contratei. Mas por exemplo, a gente pode levar o exemplo da Vanessa, que o cachê dela na época era até ok, mas era 26 pessoas viajando. Então tinha voo, Então, hotel, 26 né? pessoas viajando são 52 passagens aéreas. Nossa, aí Rapel, quase o valor do cachê, né? Aí, gente, aí quando você junta isso tudo, tipo, a logística é muito cara. A logística para Teresina é muito cara, porque aí não tem, aí o artista quer um voo direto. Aí agora não é mais só a questão do voo, é o jato, porque a bonita quer vir de jato. E Dani, te cortando rapidinho, mas eu ouvi uma entrevista sobre isso, eu não lembro quem foi, um empresário ou um promoter, que falou que em Teresina para fazer show é difícil por isso, por É logística. impossível. Porque às vezes não tem voo direto, então às vezes tem escala. E eles Às não vezes- querem fazer Pra escala. Eles pedir não querem. ônibus é muito complicado. E eles não entendem também a dinâmica das cidades, né? Porque uma coisa é você cobrar um cachê X para uma cidade, para Fortaleza, outra coisa é o mesmo cachê para Teresina. Né? Então eles não têm essa flexibilidade nos cachês, e eles não estão nem interessados porque que ele vai vir para cá para ganhar 50 mil se ele pode ganhar 500 mil numa prefeitura. Faz sentido. Vamos combinar, se fosse para mim, eu círculo também não ia, se eu fizer, você quer 50 mil para tocar em Teresina ou 500 mil na prefeitura do interior do Posso interior? te fazer uma pergunta? Mas é aquilo que você falou, uma hora vai estourar, né? Posso te fazer uma A bolha vai pergunta? estourar. Você que é promotor, existe artistas que sempre tá em Teresina, sempre. Eu vou dar um exemplo agora da cantora Galícia, que tá em Teresina todo fim de semana. O que tu acha sobre isso? É cachê? Pra estar aqui todo fim de semana em Teresina, é uma estrutura de quê, na tua opinião? Eu acho que tem a ver com cachê, com relacionamento e também, por exemplo, se eu pego tipo, eu vou te contratar, Brígida, você é um artista, eu quero contratar, teu cachê é tanto. Eu digo, mas Brígida, eu quero fazer ao longo do ano O mês todo, exemplo. 6 shows com você ao longo do ano e tal. Quanto sai o seu cachê? E vai
Aí diminui. Aí diminui. Legal. Aí, às vezes, eles podem se juntar. Um exemplo, uma casa na Zona Sudeste, outra casa na Zona Leste, eles vão trazer a mesma atração para 2 dias, e aí diminui a logística, diminui o cachê, porque vai fazer 2 shows na mesma cidade, ou em cidades próximas. É assim que funciona. Viu, gente? Gente, mas é porque vai trazer mais quem, sabe? Tem muito isso. Não tem artistas estourados. De todos com esses preço artistas que já vieram, que você teve acesso a contratos, a contatos, qual foi assim um cachê mais caro? Pode falar? De cachê? Seja do LGBT ou lá da época da Calor. Eu vou dizer um que eu achei absurdo, que não veio, justamente quando a Ana Castela estourou uma música. No começo da carreira dela, foi a primeira música depois daquela com a Melody. Então ela tinha uma música estourada, o cachê era tipo 800 mil reais. Uma música. Quem é mais caro, Ivete ou Cláudia Leite? Ivete. Ivete. Eu lembro de uma. Tanto assim não, mas Mas ela é mais cara. É mais cara. Mas em termos de logística, quem dá mais dor de cabeça? André. Eu nunca tive problema. Eu trabalhei mais com a Cláudia, né? E assim, a equipe da Cláudia é maravilhosa. Isso é verdade. A Cláudia é uma pessoa muito fofa. Verdade. Eu tenho um local que fala que ela é minha amiga. Impressionante. A gente tem divergências político-religiosas. Sim, mas é verdade. Eu já falei isso no Twitter. Eu já bati o peito no Twitter e falei isso. Ela é um amor. O que me estressa Tirando essa parte, ela é maravilhosa. O que me estressa na Cláudia é que ela não assume quem ela é, o que ela é, que é o Pick Money e tal, não sei o quê. Aí fica naquela coisa da briga da música, do Emanjá. De Emanjá, não canta a porra da música. Não canta a música. Esquece a porra da música. É isso. Ela tem o pior que a música é do repertório, mas ela vai só piorar a situação. Ela não vai morrer porque não vai cantar essa música. Dani, é o mesmo pensamento. Sabe? Não canta a música. Chega. Pronto. Agora o caranguejo é e uma hora vai coisar. Ou então assume e canta. A Iemanjá, mas não tira a pobre da Iemanjá da letra. Então eu acho que ela deveria assumir. Olha, gente, eu sou isso aqui sim, tá? É isso, as coisas que eu acredito. Mas esse aqui é meu trabalho, eu acho que eu vou cantar, eu não vou largar o axé. E agora, é sério, ela em forma de lidar com as pessoas, ela é anos-luz da Ivete. Eu bato no peito e falo, e você também sabe disso. A Ivete, eu tive apenas um encontro com a Ivete, foi muito rápido. Cronometrado, que é as 2 últimas vezes que eu tive com ela, bora, um minuto. Bem rápido. O dito lá no relógio, 1 minuto. Nossa. E a Claudinha não, a Cláudia ela é mais eu tenho uma pergunta rapidinho antes onde eu tava com o cara que quer estourar o programa, é sobre o Luan Santana. O Luan Santana, ele tem um público em Teresina, mas para a empresa que você trabalha hoje, por não trazer um show dele, é por conta disso, porque não paga, se só ele não paga? Eu acho que ele rumores que a gente escuta. É tipo igual a Anitta. Todo mundo sabe que a Anitta não paga a conta sozinha. Não paga, gente. Primeiro que a Anitta a agenda dela é o que ela quiser fazer. Ela não tem uma agenda aberta. Se você procurar pela Anitta, você vai... Onde é? O que é? Não sei o quê. Aí ela vai ver se tem disponibilidade. E o cachê altíssimo não se paga, gente. São festas que não se pagam sozinhas, né? Infelizmente. Porque é uma estrutura e nada contra o artista. É como eu falei. Ele não vai baixar um cachê... Pela cidade, né? Pela cidade. Ele tem contas a pagar. Ele tem as prestações de contas para fazer. Então, é uma conta que a gente faz porque, assim, por exemplo, outra artista que eu acho que é muito chamada, tipo a Joelma. A Joelma, todo mundo... Mas eu vejo na Joelma que o público dela é do Twitter. É a galera que fica fazendo zoadinha no Twitter. Não vai mas eu acho que não lotaria um show. Tem muito artista que é de show gratuito, de prefeitura. Se bem que ultimamente esses artistas todos estão fazendo só show público, show grátis. Eu não lembro mais, nem tem mais esse povo fazendo show. André, é o que tá dando o mundo do dinheiro. O que manda é o dinheiro, né? Tipo assim, você ia deixar abrir. Todos nós sabemos. Agora, a gente acha ruim, mas né? Fazer o quê, todos né? nós sabemos que, Ivete Sangalo, ela vende o bloco, enfim, esgota o bloco, mas se botar a Ivete Sangalo num palco, não vai dar público. É verdade. Tanto que ela cancelou aquela turnê dela. Aquela turnê tinha diversos problemas, mas não é nem só isso, tipo, a estrutura para você fazer um show naquele local também é absurda, é um negócio absurdo. Então, a da Ludmilla também foi cancelada. Pois é.
Então, é a estrutura, porque Estrutura. é muito complicado fazer. Aí, quando você bota o ingresso, tipo, tem um artista que vai fazer um show de humor e tal, não sei o que, a gente sabe que o cachê do cara é caro, né? E aí já tinha sido oferecido, já sabia que era inviável. Aí era de 100 a 300 reais os ingressos, né? Aí Show de humor? de 100 a 300 reais. Aí o pessoal na internet, lá eu tava vendo, que absurdo, vão roubar não sei o quê, que absurdo esse preço e tal. Eu disse, mas gente, não paga a conta, vai fazer o quê? Agora chegou a hora mais aguardada. Chegou a hora das temidas plaquinhas. Me conta a história. Temos aqui 3 plaquinhas. Verde, Brígida. É o que você adora, que você gosta, que você ama de paixão. Amarela. Amarela que tanto faz pra Tanto você. faz, Não- certo. E a vermelha. Você não quando mesmo. suporta, não gosta, e enfim. Ativar o modo sincerão de Dani Jales. Vamos ver se ela vai- Eita, meu Deus, faz tempo que eu não sou cancelada. Olha, tem né? alguns nomes aqui, essas pessoas todas, você direta ou indiretamente já teve alguma relação, pelo que eu te conheço e conheço bem. Já trabalhou, tem amizade, às vezes pode ter um desafeto aqui. Vamos lá, primeira plaquinha. Vamos ver. As fotos vão aparecer aqui. Tá, vamos lá. Felipeta. Não achei uma foto do Felipeta sozinho, acredita? Achei essa mesmo. Gente, te eu juro. adoro o Filipeta. Ele é extremamente polêmico. Ele é. GD, nosso saudoso. Foi a foto que eu achei. Assim, ele é polêmico e problemático. Então eu me identifico, entendeu? Com essa coisa, tipo, eu nunca tive problemas com ele, né? Já tive um problema em festa, mas eu tava bebendo, enfim, então eu bebo nunca tem razão. Mas ele é uma pessoa extremamente solícita, tudo que eu peço pra ele, a gente se encontra e assim, comigo nunca tive problemas Plaquinha pessoais. verde. Inclusive, teve uma situação que ele tinha arrendado um espaço que eu queria fazer um evento lá. Ele foi extremamente sincero comigo. Ele chegou assim, Dani, ó, é uma galera que esse público, né, o LGBT ele não vai ser legal aqui, porque é o dono do espaço, porque não sei o que lá. Ele podia até só me enrolado, mas ele foi super Foi sincero. sincero, né? Então eu achei isso massa nele, tipo. Felipeta é maravilhoso. Eu gosto muito. Próxima. Quem é? Ai, meu Deus. Bruce Rock. Tá vendo só a cota das HT primeiro, gente? A cota, Bruce. Gente, eu amo o Bruce. Gente, o eu Bruce é amo. maravilhoso. O Bruce é meu amigo pessoal. Antes, a gente nem se conhecia, assim, só de Twitter e tal. Eu achava ele super divertido. É meu amigo pessoal. A gente tem um grupo de amigos juntos e Já trabalharam juntos? só no o samba do Bruce junto com a Calou, né? Mas o Bruce, meu Deus, sou apaixonada pelo Bruce, meu amigo pessoal. Próximo, a Brunes. Ah, Bruce, maravilhoso. Brunes, irmã. Tudo verde, André. Não. Até agora eu tô achando que as bombas vão vir pro final. É, Brunes, te amo. Eu conheço a Brunes há muito tempo. Eu acho, na verdade, ela uma diva injustiçada. Eu acho que a Brunes já devia estar ganhando muito dinheiro. ser com a mais noite, valorizada, né? Ser mais valorizada, eu também acho. Porque concordo. ela é uma artista. Ela entrega muito. Ela é uma artista que ela entrega como apresentadora, como cerimonialista, DJ, como DJ, como drag, como performance, Montação, figurino. como figurino. É. Então, assim, eu acho que ela deveria ser mais valorizada. Por favor, marquem a Brunes aí para vocês conhecerem o trabalho dela. Próxima, Inclusive, essa foto entregou, né? Charles Cardoso. O Charles, cara, eu tive muitos problemas com o Charles no começo. É, eu vou botar um parênteses aqui. Eu lembro de uma história uma treta aí sua na época que você fazia aquelas festas das João 23 com ele. Na verdade, eu acho que não foi com ele. com ele, o Charles, não? Ele não tinha esse poder para isso. Mas eram as pessoas que estavam ao redor dessa festa. Era uma festa da Lorena Simpson que aconteceria na mercearia. Então, ele estava ali junto com essas pessoas, mas eram muitos interesses que acharam que só botar A história que jogaram droga na festa, é verdade? É verdade, é Jogaram verdade. uma sacola de droga na festa, que a Dani tá estava meu envolvendo. pé prático, Pra praticamente. justificar. Na verdade, eu estava conversando e a delegada botando o dedo na minha cara, assim, bandido mesmo, tava tentando falar, não me deixavam falar. Nossa. Aí, do nada, um policial, que eles todos escondendo o nome deles na farda, tá? Ele pega uma bolsa. Que é isso que essa bolsa aqui cheia de comprimido e tal, não sei o que. Eu falei assim, amigo. Aí eu falei assim, ó, meu amor, pelo amor de Deus, né? Eu não sou criança. Então, falei, você quer me levar? Você tem algum motivo pra me levar? Então tá aqui, você vai me levar agora.
porque eu não vou participar desse circo. Eu fui saqueada, pegaram o dinheiro da bilheteria. Apareceu um monte de coisa super estranha. Nossa. Parecia atores contratados, foi um negócio assim absurdo. E às 11 horas da noite, tinha 300 pessoas dentro da festa e 500 pessoas querendo entrar. Então foi um boom, e aí aquilo era para me sufocar financeiramente, porque tinham vindo conversar comigo para perguntar como é que eu estava fazendo, porque estava na época do Boa Noite Teresina e tudo mais. Eu falei assim, cara, eu programo o meu custo até acho que era 2, 3 horas da manhã, não lembro, até o horário do Boa Noite. Tipo, se chegar a polícia e tal, a gente para, né? Mas eu programo a minha festa para ela acontecer dentro do horário permitido. Se ela for até mais, beleza, lucro. Então foi o que fizeram, foram no início, para me asfixiar financeiramente. Qual plaquinha você dá pro Charles? O Charles Da também. verde? Né? Eita, Brígida. A gente já se entendeu, ele me ajuda Ficou em no muita passado. coisa. Essas coisas ficaram... Se fosse a Dani Charles do Mas é o dono passado, da boate que teve no no centro de Teresina? Ele não dono, ele era promotor da mercearia. Não sei se ele era gerente também. Ele não tal. era o dono. Mas a gente teve essa situação pontual. O Charles me ajudou muito também. Ele é um Jurassic da noite, né? Eu acho que essas pessoas elas têm que ser respeitadas. Verdade. Entendeu? Pela Eles história abriram dela. caminho para todos que vieram hoje. Exatamente, porque eu acho que a gente pode ter problemas ao longo da trajetória, mas eu acho que isso tudo fica no passado. Próxima. Frangerson. O Frangerson. Casa Lilica Network. Tá com casa também agora, né? Lilica, tá assim. Cara, o Boato que ele vai trazer a Vanessa Camargo, viu, Brígida? Tomara, gente. O Frangerson, a gente não tem proximidade, né? A gente teve também problemas. Na verdade, eu acho que eu tive com a Lilica, né? Não com o Frangerson. No início da devassa e tudo mais. A gente não tem proximidade. Aí eu também eu me afastei um pouco do eletrônico também. Aí eu não tenho saído muito. Eu não conheci a casa dele, tenho vontade de conhecer. Eu ainda não fui mas também. Ainda não fui. Mas Nem a fede plaquinha no amarela, cheiro. porque a gente não tem uma relação, mas também não tenho problema nenhum com ele. Próxima. Jorginho Medeiros. Jorginho. Isso aí também é outro que abriu espaço, né? O Jorginho é maravilhoso. Ele entra também na questão do, tipo, a gente não tem proximidade, mas eu tenho Qual era aquela festa que ele era muito famosa? Binho Bita. Um dos maiores eventos dos anos 90. Era uma festa itinerante que aconteceu no Cabaré da Pretinha, aconteceu na Bete Cuscuz, aconteceu na Central de Artesanato. Nossa. Foi muito grande. Uma festa gigantesca. A gente não tem uma relação, mas eu tenho muito respeito por ele. E vamos de plaquinha verde. Não, plaquinha amarela. Amarela, amarela, desculpa. porque a gente não tem uma... Beijo, Jorginho. Né? Júnior Misteriosa. Júnior, maravilhosa, necessária. Eu acho plaquinha verde demais pro Júnior. Porque hoje ele é a única casa da atualidade, exatamente. a dele. E tá sofrendo do mal que o Newton sofria, né? Porque é a única casa, então as pessoas ficam, só tem esse lugar. Eu digo, gente, não é que só tem, é o que restou. De tudo que aconteceu na cidade, uma casa de resistência, é uma casa que eu acho que ele preza muito mais pelos ideais dele, pela ideologia dele, pelas coisas que ele acredita, do que para realmente ganhar dinheiro. Ele faz os concursos de drag, ele usa, o que ele não acredita, ele não coloca lá. Entendeu? Que é diferente de colocar por dinheiro. De só colocar porque eu sabe que vai dar o dinheiro. Não, ele tem essa questão que eu acho louvável na casa e acho muito importante o que ele faz. Não só para arte drag, mas toda a casa dele é o que sobrou, gente. É o que tem. Então eu acho que tem que ser valorizado. Um espaço como ele, placa verde para Misteriosa, próxima. Misteriosa. Laizinha Bombom. Laizinha Bombom, maravilhosa. Mas agora vende imóvel, né? Gente, maravilhosa. A Laizinha também a gente teve muito problema, acho que por causa dos outros. Porque, na verdade, o que acontecia naquele período? As pessoas criavam muito um atrito. Eu acho que é o que acontece hoje em dia. Até essa coisa aí de Cláudia Ivete, sei lá, Xuxa. Sandy, Vanessa. Tá bom, Brígida. Ninguém percebeu que falou da Vanessa. Então tinha muito isso, e aí as pessoas... tem uma expressão que eu gosto muito, que é bem antiga, que é emprenhar pelos ouvidos. Gosto dessa expressão demais. Anotar. Então, eu anoto. Emprenhar pelo ouvido. Então, às vezes as pessoas iam falar, porque ela disse isso, aí a outra disse não sei o que e tal. Só que nunca chegaram cara a cara e nunca... Aí, com o tempo, a gente acabou se resolvendo, acho que foi natural. Né? Você faz festa ainda, mas não, né? Não, hoje ela é corretora de imóveis. Ganha dinheiro. Fina, era ésima, ganhar dinheiro. Placa verde? Placa verde. Naldinho Moraes, já vou segurar minha plaquinha. Naldo que também marcou com a morte, né? Bonito, né? Naldo tá. Gay, ele tá em Teresina, mas eu ainda não vi. Eu ainda não vi Naldo também, tu acredita? Estamos vizinhos e nunca...
Até porque também eu tô totalmente low profile, então. Ronaldo, a gente tem uma história de irmãos mesmo, e como irmãos a gente teve nossos problemas, nossas desavenças, nossos desentendimentos, mas foi uma coisa também que... O Naldo também foi um que foi resistência aqui, né? Sim, só tinha morte. com Uma certeza. época que só tinha morte. Exatamente, só tinha festa dele. Outra, né? A Lights. Isso. A diferença é porque a morte, você vinha, você alugava o espaço, você pagava ali o espaço, seus diaristas e tudo mais. É uma coisa que é massa de fazer, eu acho que é importante, tem que ter. Mas o que o Júnior faz, assinar carteira, pagar tributo, pagar Vai pagar muito mais além. Ministério Público, não sei o quê, todas as taxas que incidem em cima do Júnior. É uma coisa absurda, 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 absurda. Que eu acho que tem que ter, mas eu acho que deveria ter Gente, olha o tamanho do espaço, sabe? Eles vão para cima do Júnior, da mesma forma que eles vão para cima do Dominique, do Royal. Então é extremamente desproporcional. Isso eu sei vendo de fora, não é ele, não me dentro, conta nada, né? não. Placa verde pro Naldo. Placa verde pro Naldo. Tem mais? Sandrade. Sandrade, maravilhosa. Sandrade. A Sandra, Lançou a gente um livro é amiga recentemente, há muito né? tempo. Eu gosto demais dela, acho ela inteligentíssima. Ela é. Então, É muito culta, tem muito culta conteúdo. e necessária. Ama a E Madonna. eles estão fazendo, ela junto com o Lucrécia estão fazendo festas interessantíssimas no centro. Inclusive tem muita festa legal no centro acontecendo. Não fui porque eu tô velha já, mas tudo que eu posso compartilhar eu tô... Qual é o nome da festa delas? Boleiragem. Acho que é Boleiragem o nome. Mas tem a Ardente que acontece no centro também, que eu acho que é da Iris, né? Que bom que estão voltando a olhar para o centro novamente, Exatamente. né, amiga? Eu acho que a gente tem que dar mais apoio para essas pessoas, porque o que elas fazem é extremamente necessário para manter viva, né? E para encerrar, a turma do Casa Barro. Turma do Casa Barro, mas eu sou muito fã do Bingueiro, muito, muito fã do Bingueiro. Eu amo os meninos, eles são nossos parceiros lá na Calor. Frequento a Casa Barro. Eu acho que foi a última semana que teve barro, foi quando eu conheci a Casa Barro. Acho massa. Essa foto foi no carnaval, naquele camarote. Foi. Acho massa demais o que eles fazem, porque é como eu estava te falando, eles saem do óbvio, saem da questão do centro, eles colocam coisas diferentes. Eles têm a parte autoral, eles têm a parte alternativa, mas eles têm Lili Araújo, como eu falei, Anderson Álvaro Rodrigues, Neto, Álvaro Neto. Você não teve treta deles com o seu Javas, o pessoal do seu Javas, não, né? Eu acho que não, acho que eles são parceiros. E eu acho assim, quanto mais coisa abrir ali, melhor. Porque aí você começa no seu Javas e aí depois você... Pula pra Casa Barro. Você pula pra Casa Barro. Agora, Dani, já nos nossos minutos finais da nossa entrevista, que foi maravilhosa, Maravigold. Entregou muita coisa boa, né? Devia entregar se vai ter um próximo evento, assim, né? Tem alguma pessoa que você daria plaquinha vermelha? Ai, plaquinha vermelha. De alguma pessoa de sim. sua... Enfim, alguma pessoa, sei lá. Que a gente não citou aqui, que não né? citamos aqui, de repente, mas que mereça levar uma plaquinha vermelha em Teresina. Ai, eu acho só que a prefeitura, né? Eu acho que a prefeitura, ela merece uma plaquinha vermelha, porque eu não vejo o apoio necessário para a cultura, porque as pessoas sempre acham que cultura é supérfluo, né? E eu acho que a cultura, ela é importante, ela faz parte de quem a gente é, do que a gente precisa, do que a gente quer ser também para o nosso futuro, né? Então, a gente tem umas taxas altíssimas de suicídio, porque é uma cidade que ela pressiona muito você e você não tem essas opções, e que eu acho que a prefeitura ela poderia estar voltada com o olhar para isso também, para essa parte social e cultural, que eu acho que é o que falta. Então, eu não estou falando especificamente dessa gestão, eu digo a prefeitura, no geral, não olhar para a cultura, para o entretenimento apenas em ano eleitoral, porque ano que vem, meu amor, vai ser todo mundo na parada tá? gay. Tá todo mundo, mas... É verdade. As coisas que acontecem, então eu acho que isso é o que falta, eu acho que é o que mais tem atrapalhado. E é Jane isso, né? Jales, queremos agradecer a sua participação aqui no Entretecast. Muito bom ter você aqui com a gente. Que venha uma devassa aí comemorativa. Antes Você do vai conhecer, né, da cancelamento. devassa. conhecer. Você vai ter que conhecer quando ela lançar aí esse comeback. Que é sobre o André Moura. Se for com a Vanessa Camargo, melhor ainda, né, Brígida? Melhor ainda. Tem que ter a Vanessa, Tem que né? ter pra Brígida, tem que ter a Vanessa sempre. Obrigada, amor.
Foi Gente, muito foi bom um tá aqui, pra- um bater prazer. esse papo com você. Foi um prazer. Eu espero que eu seja pouco cancelada dessa vez, mas faz parte Não, da foi minha, tranquilo, eu Mas faz parte da achei. minha natureza, o tranquila, cancelamento. foi tranquila. Não, foi tranquilo, Em gente. nenhum momento eu me assustei. Eita, É, fala aquela não. coisa. Eita, que ela falou isso. Não, vai A ser de Dani boa. Jales hoje tá muito vibes, paz, amor e harmonia, Não, mas eu acho que, sabe? não, que eu acho que quando eu falo que as gays elas são muito cheias de Elas direitos e procuram, poucos Eu defeitos. acho que elas mesmo também dizem, não, mas eu sou chata mesmo. Não é? E ficamos por aqui, gente. Um super beijo a todos Beijos. vocês. Lembrando, nossa entrevista lá no canal do YouTube. Na @entretemeio, tá bom, gente? Então já ativa o sininho, por favor. E se inscreva no nosso canal. É isso. Beijo. Beijos, Tchau, tchau, gente. Fomos. Essa foi Dani Então, meus Jales. amores, foi um prazer.